Tecnologias assistivas. Parte 3. Como usar a tecnologia assistiva? Uma pergunta bastante interessante. Como usar a tecnologia assistiva? E uma resposta talvez não tão interessante assim, da melhor forma possível. Eu sei que é uma resposta que não traz uma certeza, e eu gostaria de ter uma resposta certa para todas as perguntas, mas cada caso vai ter um processo. Nas escolas, sentada ao lado do meu aluno e na frente do meu aluno, cada processo vai ser diferente, cada resultado, cada tempo vai ser diferente. Isso que é interessante a gente analisar. Todos nós temos tempos diferentes e nossas crianças especiais, os seus tempos são mais variados ainda. Então nós temos que ter persistência e paciência, talvez as duas palavras-chave. A persistência e a paciência, e tem que ter muita paciência. Por isso, um professor sozinho não pode assumir essa responsabilidade, ele precisa ter suportes, porque não é todo dia que a gente tem paciência. E lembrando que nós estamos atendendo as crianças ditas normais e as crianças especiais, né? Então nós temos que nos desdobrar, por isso todo o suporte é necessário e é imprescindível, é importante, sem dúvida nenhuma. Então, como usar a tecnologia? Quais seriam os procedimentos? Uso de imagens, fotos, gravuras com tamanho grande em todo o ambiente comum. Objetos concretos ou miniaturas. Arrolamento à sua individualidade. Olhar nos olhos do aluno. Pedir permissão para tocar nas suas cadeiras de roda, bengala, equipamentos. Perguntar qual é a melhor forma de proceder. Então, veja, a gente tem falado isso, e tem repetido e tem retomado o respeito pelo aluno em especial. E não só para o aluno especial, mas para o aluno no todo, todos os alunos. O aluno especial em mais especial ainda. Então, perguntar para ele, comunicar-se com ele, usar os recursos especiais feitos para ele, para todos. Isso é bacana. Por exemplo, as imagens, nós vamos fazer um painel, em vez de fazer painel com imagens pequenas, eles vão ser com imagens grandes para atender os alunos que têm pouca visão. Muito bem, muito legal, mas os outros também vão ter uma visualização melhor. A gente vai perceber que em uma escola, um painel é para você olhar de longe, o que vale são as imagens. Então não adianta eu colocar figuras pequenininhas, não adianta eu colocar letras pequenininhas. Na escola eu preciso usar letras grandes, indicadores, sinalizadores que todos enxerguem. Não só os meus alunos com deficiência visual. Eu preciso na escola trabalhar com a comunicação que vá além do ouvir, não só por causa do meu aluno surdo, mas para todos os meus alunos. A percepção do outro, né? O olhar no olho, abaixar-se para falar com o menor. Isso eu acho bem interessante. Quando você vai falar com um cadeirante, por exemplo, é interessante você se abaixar e ficar à altura dos olhos, olho no olho, né? Ou senta, ou ajoelha, enfim, se abaixa. Porque essa posição de olhar para cima dá uma relação de poder, de diferença, de não igualdade, de não inclusão. E os pequenininhos, como que ficam nessa mesma coisa? Né? Se eu, professor, grande do jeito que sou, sempre falar com os pequenininhos em pé, né, há uma grande diferença em relação a tudo isso, há toda uma conotação por trás disso. Agora, se eu me abaixo para falar e falo na altura dos olhos, nós somos iguais, eu e os pequenininhos, e nós somos iguais. Com os cadeirantes é a mesma coisa. É isso que eu tento dizer. Quando eu abro para atender um aluno especial, essa abertura não se dá só para esse aluno, se dá para os outros também, já que todos nós somos diferentes. Esses procedimentos, eles cabem sim e para todos. Vejam, a escola e as pessoas que compõem a escola, né, principalmente, tem que ter essa consciência e fazer uso disso.
O prego na parede tem que ser colocado muito bem colocado. O cartaz tem que ser muito bem feito. A recepção tem que ser muito elaborada, porque nós somos escola local onde ensinamos as pessoas a fazerem as coisas. Então, nós fazemos as coisas muito bem feitas, com subsídios teóricos, porque é isso que a gente está levando na escola, e a gente está ensinando e dando exemplo para os alunos. Tanto para os alunos especiais, quanto os não especiais, que também acabam sendo especiais. Vamos ver mais alguns procedimentos. Quando se acredita na potencialidade do aluno com deficiência e se respeita a sua dignidade, se está realizando a verdadeira inclusão. Não devemos tratar este aluno como se fosse doente ou infantilizar atitudes, pouco menos ter atitudes de superproteção. Precisamos perceber o ritmo de aprendizagem de cada um e promover atividades diversificadas, buscando a independência e a autonomia. Isso eu preciso falar assim, olho no olho com vocês. Não é para ter pena. Você não vai tratar uma criança com uma deficiência, seja ela qual for, com pena. Você vai trabalhar como profissional para ajudá-la a superar essas dificuldades. Se você tiver pena ou for super protetora ou facilitar as coisas para essa criança, que é atitudes comumente encontradas, você não vai estar ajudando essa criança. Você está passando a mão na cabeça e está deixando que ela siga sem avançar. Às vezes isso pode ser duro, eu me sinto dura às vezes, né? Quando eu brigo, aspas, né? Chamo atenção ou não deixo acontecer algumas coisas com o aluno cego, com o aluno surdo, cadeirante, enfim. Mas, gente, quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo e o que eu quero, os limites têm que ser impostos. É claro que não são iguais. Os tempos são maiores, a avaliação é maior, mas eu não vou facilitar, eu não vou empurrar, eu não vou deixar de ver as coisas. Eu estou do lado desse aluno dando condições para que ele avance e vou caminhar nesse avançar. Porque se você tiver pena ou se você for super protetor com essas crianças, você sabe que no mundo real isso não vai acontecer. Você não vai estar preparando essa criança para lidar com outros concorrentes no mercado de trabalho, por exemplo, ou na família, ou na sociedade. Não que você tenha que ser cruel, nada disso, mas você tem que ser um profissional. Nosso objetivo é esse, quais são os caminhos para chegar lá e vamos lá. Porque vocês sabem, né? É uma lei da física. A lei da física fala o quê? Que todo corpo tende a ficar em repouso quando não for estimulado. Então, se o aluno, e eles são muito espertos, percebem que para ele é mais fácil, ou se ele reclamar ele não vai fazer, qualquer coisa assim, ele vai acabar ficando em repouso. Para que ele vai se provocar? Por que ele vai participar, se mexer, se envolver? Se é mais fácil ficar no cantinho dele quietinho. Está vendo como isso acaba colaborando com a não inclusão desse aluno? Então, nós temos que ter clareza disso. Eu vou cuidar do meu aluno, eu vou olhar com carinho, eu vou prestar atenção, eu vou fazer tudo o possível para fazer com que ele avance, mas nunca com piedade ou com pena, com amor, sim. Amor, carinho, proteção, sim, sempre, mas não pena. Porque quando eu tenho pena de alguém, eu minimizo essa pessoa. Eu acho que essa pessoa é inferior a mim. E não é essa a ideia. Essas crianças não são inferiores a ninguém. Elas só têm as capacidades diferenciadas, as necessidades diferentes um pouquinho das outras. Então, eu como profissional que sou, que tenho uma formação como vocês, né? E quero que essas crianças avancem, eu vou ajudá-las a avançar sim, mas não facilitando o caminho, ou modificando, ou deixando mais fácil, ou sentindo pena simplesmente, mas sim estando do lado dela e fazendo com que ela avance, dando suporte, dando amor, dando carinho, dando cuidado, dando proteção. Proteger é uma coisa,
Ter pena é outra. Pena no sentido de achar um coitadinho, um pobrezinho, um injustiçado, qualquer coisa nesse sentido. Eu até posso ter esses sentimentos dentro de mim. Mas como profissional, eu estou do lado desse aluno e quero que ele avance, que ele seja um cidadão de direito. E vou dar suporte para ele lutar nessa selva que é o mundo real. Porque se fosse para ficar no mundo de fantasias, onde tudo é lindo e maravilhoso, né? Até eu fico nesse mundo e não quero mais sair. Mas nós sabemos que não é assim. Então, esse é o nosso papel como professores, como profissionais envolvidos com alunos com qualquer tipo de deficiência. Esse é o recado que eu deixo para vocês, né? Agir sempre com bastante profissionalismo.